boa tarde, bom dia, boa noite a todos, depende do horário que você vai assistir. Vamos iniciar aqui nosso primeiro vídeo, né? Sobre uma leitura de uma ata de uma política monetária de um banco. Aqui a gente vai citar os principais pontos, né? Que eu percebi, citado na ata. É relevante, né? Para que a gente fique atento, para que nós conseguimos melhorar a nossa assertividade no operacional e saber qual que é a direção realmente que o mercado vai se tomar, né, e como ele vai se comportar em relação a isso. Né? Esse indicador não, essa ata é muito importante, né? A interpretação dela é muito importante que vocês façam, que vocês leiam, que vocês entendam realmente o que está acontecendo na economia, né? Porque é através da política monetária que os mercados se procuram de dinheiro, como sempre, né? Então aqui a gente vai começar a citar, né, a ata do Fed, que é do FONC, né, que é do Banco Central Americano, que todos os participantes, né, que compõem esse conjunto do comitê, né, concordaram manter a taxa de juros alvo em 5,25 a 5,50. Né? Isso aí seria o máximo da taxa de juros que eles vão manter, né? Que eles vão pode levar até isso aí. Todos concordaram nesse ponto, né? Pelos indicadores que já foram saindo, mostrando um arrefecimento na inflação do país, né? Todos os participantes concordaram que as decisões políticas em cada reunião continuariam a basear-se nas totalidades das informações recebidas, né? O que eles estão querendo falar aqui? Estão falando que as decisões que eles vão tomar nas próximas reuniões vão depender de inputs, que dados que vão vir, que são de indicadores econômicos, né? Mas quais indicadores econômicos são mais importantes para esse cenário, para esse ciclo, para esse momento, né? A gente vai entender ali na frente. O comitê observaram que seria apropriado um maior aperto na política monetária se as informações mostrassem que o progresso em direção à meta de inflação era insuficiente. Como assim? Se todos os esforços que estivesse fazendo agora, subindo a inflação, subindo a taxa de juros, oferecendo título com valores mais caros, né, com prêmios mais caros para enxugar a liquidez de mercado, todas essas ações que tivesse tomado não estariam sendo efetivas, o mercado de trabalho não estaria diminuindo, a inflação também não estaria diminuindo, o índice de preço ao consumidor também não estivesse diminuindo, eles teriam, né, que continuar fazendo um aperto maior, ou seja, elevando a taxa de juros mais altos, deixando as coisas mais caras, para que diminua o consumo, e diminuindo o consumo, comece a cadeia para trás, né, diminuindo a produção, diminuindo a balança comercial, porque se nós estamos consumindo menos, não tem por que eu ficar importando muito mais. Né? Então, a inflação é uma arma do governo, é uma ferramenta de curto prazo que eles utilizam para, né, fazer esse controle do preço, fazer controle da oferta e demanda. Né? É para isso que a inflação serve, na verdade. Né? Os membros, inflação não, desculpa, a taxa de juros. Os membros também concordaram que as suas avaliações levariam em conta uma ampla gama de informações, influindo leitura sobre as condições do mercado de trabalho. Aí já está os indicadores que eles vão estar de olho. Primeira coisa, mercado de trabalho. Segundo, pressões inflacionárias, expectativa de inflação, desenvolvimento financeiro internacional, né? Então, a primeira coisa, o que vai mais pesar para a gente durante as notícias, os indicadores, e onde que a gente pode estar atento nas nossas operações, é o mercado de trabalho, a primeira coisa. O segundo são pressões inflacionárias, né? Que é o PCE, que é o CPI, que são índices de inflação ao consumidor. E o próprio expectativa de inflação. É muito importante que sai
no começo da semana, antes das divulgações dos indicadores de inflação, saem as expectativas de inflação ao consumidor, que é o que o consumidor está esperando, o que o consumidor está vendo hoje e o que ele espera para o futuro da economia, né? Ele dá uma balança bem bacana para a gente saber se a expectativa do consumidor está cada vez mais baixa, menos ele está confiante na economia. Então, a tendência é que ele guarde dinheiro, a tendência é que ele não gaste, ele não faça girar o mercado, né, de consumo ali, que é a ponta que faz a economia girar. Então, isso faz com que diminua o consumo e lá na frente influencia na inflação também. O comitê observaram que houve apenas um progresso limitado na redução de serviços básicos, excluindo a inflação imobiliária, né? Então, as reduções de inflação dos serviços básicos foram moderadas, foram pequenas. Se eu não me engano, só o último dado que saiu que foi um pouco mais discrepante do projetado pro real, né? Isso fez com que os mercados se movimentassem de uma forma bem positiva, porque se os dados de inflação, se eu não me engano, foi de CPI, se eu não me engano, ele veio bem abaixo do esperado, fez com que os mercados de ações, mercado de renda variável e mercados de índices subissem muito, né? E o preço do dólar se defalasse muito, porque já começa a ver que está tendo um controle da inflação, né? Então não tem o porquê eu comprar mais tanto dólar em relação a isso, porque se eles estão me oferecendo um título hoje a 5,50, por exemplo, de rentabilidade, logo ele vai começar a cair, já, e o mercado já começa a precificar isso. Então, o mercado prefere investir em ações, investir em índices, investir em risco, porque já consegue ver aí na frente um começar de corte de juros nos Estados Unidos, né? Como os Estados Unidos é a maior economia do mundo, isso impacta, né, o Brasil, impacta os países emergentes, como o México também, o Brasil é emergente também, movimenta a China, movimenta o mundo inteiro, né? O dólar, que é a moeda de paridade contra todos, né? A moeda mais forte do mundo, ele movimenta todas as economias, né? O comitê considera condições do mercado de trabalho apertadas, mas diminuíram desde o início do ano. Como assim ele considera apertada? O mercado de trabalho dos Estados Unidos tem sido muito resiliente ao longo desse ano, mesmo com todos os cortes, mesmo com todas as altas de juros, né, fazendo o que o Banco Central fez, o mercado de trabalho ficou muito resiliente, né? O mercado de trabalho não aumentou pedidos de desemprego, seguro iniciais de desemprego, os pedidos contínuos diminuíram, criaram mais vagas, né? A economia ficou muito resiliente, ficou muito forte em relação a isso. Mesmo subindo juros mais caros, as empresas continuaram contratando. As pessoas não foram demitidas, porque para você controlar a inflação, você precisa fazer o quê? Diminuir o dinheiro. O dinheiro das pessoas vem através do trabalho. Se eu diminuo o mercado de trabalho, a consequência é que a minha renda diminua e eu paro de gastar. E entra no efeito cascata, efeito dominó, que todas as pessoas começam a ser demitidas, ou pessoas começam a ter redução salarial e tudo mais, fazendo com que o preço das coisas diminua e a inflação, consequentemente, caia também, né? Até chegar ao equilíbrio entre a taxa de juros e a inflação, onde que a gente pode começar num corte de juros para, né, incentivar a nossa economia novamente, porque senão a gente entra nesse ciclo econômico de queda, 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 até a economia quebrar. Isso não é favorável. Os bancos centrais não estão para isso. Os bancos centrais estão aqui para fazer controle de inflação, né? Manter estabilidade de preço. Tá, vamos lá. O comitê enfatizou a necessidade de ver mais dados
indicando que as pressões inflacionárias estão diminuindo para estarem mais confiantes que o aumento dos preços retornariam à taxa inicial, que é a meta de juros, de 2%. E o que isso vai influenciar, né? E o que eles vão estar precisando, olhando mais atentos, que é o CPI e o PCE, que são esses indicadores que são inflacionários, né? Logo, tem uma cadeia de coisas que influenciam esses dados também. Então, esses são os principais dados de inflação de olho, né, ao longo dessa corte de juros. Os participantes continuaram a considerar que um período de crescimento abaixo do potencial do PIB real e algum abrandamento adicional na condição do mercado de trabalho serão provavelmente necessários para reduzir as pressões inflacionárias o suficiente para fazer com que a inflação regresse a 2%. Então, o que eles precisam ver? Eles precisam ver o mercado de trabalho sendo que o pedidos iniciais de seguro-desemprego, né, pessoas sendo mandadas embora, seja maior e que o PIB, né, diminua, para que tenha o PIB real diminua, sem controle, né? Porque o PIB é o produto interno bruto, né, o que o país girou nesse tempo. Mas se o PIB está muito alto e o emprego está muito alto, significa que a produção está muito alta, o consumo está muito alto e o que acontece? As demandas, os preços continuam altos, né? E não é isso que o Banco Central está querendo. Para levar a taxa de juros, eles precisam diminuir isso de uma certa forma, utilizando as ferramentas necessárias para com que, né, eles tenham o alcançamento dessa meta de 2%. Vamos lá. Nas discussões de política monetária para esta reunião, os membros concordaram que a atividade econômica se expandiu a um ritmo forte no terceiro trimestre. Os ganhos de emprego moderaram-se desde o início do ano, mas permaneceram-se fortes. A taxa de desemprego permaneceu baixa e a inflação permaneceu alta. Então, tudo que a gente falou aqui de atrás está resumido nessa frase. A inflação permaneceu alta, o desemprego não teve um aumento significativo, né, conforme eles queriam, e o desemprego, né, e a atividade econômica se expandiu, né. Então, eles querem uma atividade econômica menor, querem um aumento de desemprego e uma inflação mais baixa. É isso que o Banco Central está fazendo para retomar as estabilidades de preço, né. Através dessas informações, desses indicadores que a gente está vendo, os primeiros cortes de juros já estão precificados para junho de 2024. Então, nós podemos ter uma política restritiva ainda, política monetária contracionista, nós vamos ter, né? Ou se os indicadores forem muito bons, talvez eles mudem essa data. Mas com as informações que nós temos hoje, os primeiros cortes aconteceram lá para junho. Então, a gente vai ter essa taxa de 5,25 a 5,50 até 2024. Então, esse é o cenário, esse é a política monetária e os indicadores que nós precisamos mais estar atentos são esses aqui, ó, mercado de trabalho, pressões inflacionárias, expectativa de inflação e o desenvolvimento financeiro internacional. Porque se todos os países, né, Europa, China, países da América Latina, começarem a melhorar essa economia, as taxas de juros começarem a melhorar, consequentemente, os Estados Unidos também vai começar, porque é um movimento global, é tudo encaixado, não tem como uma coisa andar destonada da outra, né? Então, isso também é uma coisa boa. Isso também está na política monetária do Brasil. Eles estão atentos às perspectivas internacionais e os cenários do mercado de trabalho e atividade econômica dos Estados Unidos, da Europa e da China, que são os países que mais, né, importantes para o Brasil, são os parceiros comerciais. Então, esse foi o nosso vídeo sobre a interpretação da ata, né? Vocês podem ler a ata também
está no site do FED, qualquer coisa, eu vou deixar no site, na descrição do vídeo. Para que vocês tiverem alguma dúvida do que eu falei aqui, vocês podem lá ler. É uma ata um pouco extensa, mas está resumido nessas partes que mais me chamaram a atenção, que são mais importantes no nosso cenário para fazer operações como day trades, né, swing trades. Essas informações são muito importantes para e também saber o calendário econômico e os indicadores econômicos que saíram na semana. Como que nós já sabemos hoje quais são os indicadores que mais vão impactar esse mercado americano, nós precisamos saber que dias ele sai na semana, que mês que é, quantas vezes no mês, né? Então isso é muito importante para você estar sabendo também. Isso será um próximo vídeo que nós vamos abordar essas informações também. Obrigado. Mais uma coisinha, segue o canal, curte o canal, compartilha, que isso é muito importante para mim. Muito obrigado, até a próxima.